Daniel, capítulo 5, versículo de número 22. Daniel, capítulo 5, versículo 22. Quem achou, diga amém. Amém. Tu, Belsazar, que é filho, e não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram traduzidos os utensílios da casa dele perante a ti, e tu, teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deves louvores aos deuses de prata e de ouro e de bronze, de ferro e de madeira e de pedra, que não vê, não ouve, nem sabe, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, em todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura, pois essa escritura que traçou Mané, Mené, Tekel, Parsi, esta é a interpretação daquilo. Mané, cortou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achados em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persa, e você diz amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui a palavra de Deus nos relata de um homem chamado Daniel, a qual, desde que ele foi para a Babilônia, ele decidiu a não se contaminar com as iguarias que o rei lhe ofereceram. A Bíblia diz que Daniel, juntamente com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, eram jovens diferenciados, jovens que chegou naquele lugar e disse: eu não vou me contaminar, eu não vou deixar levar pelas coisas que tem aqui nesse reino. E a Bíblia diz que eles foi crescendo de uma tal maneira, a inteligência deles era muito grande, e eles buscavam a Deus constantemente, como Daniel, no caso, ele tinha compromisso com Deus de orar 3 vezes ao dia, e ele mantinha esse compromisso desde longa data que ele foi para lá. Ele já tinha uma vida de oração, uma vida de compromisso com Deus. Daniel teve várias experiências ali em Babilônia. Uma das experiências que ele teve foi quando o rei Nabucodonosor se exaltou, se engrandeceu de uma tal maneira que aquele sonho que ele teve, ele simplesmente cumpriu o sonho que teve, pois Daniel deu ali a interpretação e ele virou um animal, viveu com os bichos lá no pasto durante anos, porque o coração se exaltou e na sua mente, no seu coração disse: ninguém há ou tem mais poder do que eu. Mas Deus ali colocou a sua mão e agiu com seu poder, mostrando para aquele rei Nabucodonosor que só existe um Deus todo-poderoso, um Deus criador dos céus e da terra, e que não há outro Deus. Pois bem, a Bíblia vem a dizer que o tempo passa e esse rei já desaparece da história. Ele não permanece, porque ele desce à sepultura e logo em seguida some, toma posse do reino Belsazar, que era filho de Nabucodonosor.
E a Bíblia diz que quando o povo de Israel estava sendo levado para ser escravo em Babilônia, foram trazidos do templo, da casa do Senhor, os utensílios, como prata, como ouro, que foi usado pelo sacerdote, que foi usado, consagrado a Deus no templo, e esses objetos usados no templo para sacrificar, depois que fosse usado ali, todos aqueles utensílios, quando o cordeiro era sacrificado, os utensílios eram usados no sacrifício depois da lavagem, que tinha que lavar os utensílios, o sacerdote guardava aqueles utensílios, e é que foi preparado pelo próprio Deus, e a ordem era que era para ser usado no templo. Só que quando Israel foi preso, Israel foi levado em cativeiro, juntamente Belsassar, que no caso Daniel, ele foi transportado para a Babilônia, juntamente com alguns amigos, outros homens que teve ali também em Babilônia, que sofreu, que padeceu, como outros profetas que viveu até longe, outros viveu no palácio. Mas observamos aqui a história, que os utensílios estavam guardados ali nos templos, onde viviam os deuses do rei da Babilônia. Eles estavam ali guardados. Até então, estava tudo bem. Os utensílios estavam guardados. Os copos de ouro, os copos de prata, estavam guardados em algum lugar que estava naquele palácio. Pois bem, a história nos conta que o rei Belsassar, ele fez um grande banquete. Ele fez uma grande festa. Até então, é normal o rei fazer festa. Quem é que não gosta de festa? Quem é que não gosta de banquete? Pois observa aqui que esse rei, ele fez um banquete grande para os seus 1000 homens, e ele fez banquete. E olha que o banquete não durava um dia, 2 dias, durava dias de festa e de banquete, de farra e de muita coisa a qual não vem agradar a Deus. Até então, ele estava tomando vinho e estava tudo tranquilo. A festa estava rolando, a festa estava acontecendo, até que ele bebeu-se demais. E agora ele começa a pedir aos seus conselheiros e falar para os seus conselheiros: olha, eu acho que é bom nós trazer dos copos, dos utensílios, da bacia de prata, dos copos que foi tirado lá de Israel, trazer-se aqui, que nós vamos tomar vinho naquele copo. Nós vamos beber e usar os utensílios que foi tirado de Israel para nós usarmos aqui. Até então, quando eles estavam em festa, estava tudo muito bem, correndo as coisas, estavam dando certo, mas a partir de então, que eles tomam o rumo de pegar algo que pertencia a Deus, e esse algo que era sacrificado a Deus, consagrado, melhor dizendo, a Deus, pertencia a quem? A Deus. Tudo que é consagrado a Deus, pertence a Deus. Um exemplo aqui: cada cadeira não é do pastor, não é do ministério. Cada cadeira é de Deus, foi consagrada. Alguém dizimou, alguém ofertou, e aí está as cadeiras. Alguém fez qualquer objeto, ventilador, quadro, qualquer coisa que tem aqui na igreja, é consagrado para ser usado para mandamento da obra de Deus. Pois quando a gente pega os utensílios e começa a usar para devidas coisas que não convém de Deus, às vezes a mão de Deus pesa sobre nós. Aqui nesse caso, nós aprendemos que a situação deles ali era tranquila. Quem é que não gosta de festa? Quem é que não gosta de farra? Quem é que não gosta de beber? Quem é que não gosta de farrear? Todo mundo gosta, principalmente quando alguém está aí fora, está longe da presença do Senhor, não tem temor e tremor algum diante de Deus. Mas aqui está uma história que foi digna de entrar no livro sagrado. Enquanto ele estava bebendo, estava tranquilo. Mas quando foi trazido os utensílios
de prata, de ouro, os copos consagrados que o sacerdote usava, e eles começaram a beber, encher a cara e andar, dar risada, contar piada, e Deus dali só observando e filmando tudo o que estava acontecendo. E ali passa alguns minutos, ali passa algum tempinho, e ali eles bebendo, olhando para o copo e observando, olha aqui, olha, tiramos de Israel, olha, Israel é o nosso escravo, esse povo que está nos servindo agora aí, é escravo da gente, olha que copo bonito, olha, certamente isso aqui, o sacerdote usava lá, mas agora está no nosso poder, porque nós somos maiores, somos vencedores, e nós vamos usar esses utensílios, porque agora pertence a nós. Você acha que a história não era assim? Você acha que eles não contavam e tiravam sarro das coisas de Deus naquele momento ali de farra, de festa? Pois bem, a Bíblia diz que ele estava bebendo vinho, ele e os seus grandes, aproveitando, usando a taça que foi consagrada, a bacia que foi consagrada, os utensílios que foi consagrado, até que uma mão poderosa, uma mão grande, vai e escreva na parede, na porta do palácio da parede, e essa mão que escreve era a mão do próprio Deus. Aleluia. Enquanto estava bebendo, enchendo a cara, farreando, estava tudo bem. A partir do momento que começou a pegar as coisas, os utensílios usados por Deus, ele começou a ver a diferença na vida dele. Porque enquanto a gente fica falando coisas que não convém, beleza, não tem problema. Contando piada, aquilo dali, não tem problema. A partir do momento que a gente começa a partir para um ato que é espiritual, a mão de Deus vem sobre nós. Por quê? Porque nós observamos aqui na Bíblia Sagrada que quando ele estava lá enchendo a cara, estava tudo bem, mas quando pegou o copo e começou a zombar, consagrado diante de Deus, a mão de Deus apareceu na parede e começou a escrever naquela parede. Mené, mené, Tekel, Paxi, e ele ficou agora sem saber o que está acontecendo. Ele olhou ali e observou que escritura que é aquela. O que quer dizer aquilo ali que está escrito na parede? Alguém sabe dizer? Vamos chamar aqui as pessoas inteligentes, estudadas. Ô fulano, fala para mim. O que está escrito ali naquela parede, que eu não estou entendendo nada. A Bíblia vem a dizer que naquele momento que ele viu a mão escrevendo, muito rápido, ele ficou com medo. As suas coxas começou a tremer, bateu uma na outra, morrendo de medo, porque ele estava vendo uma coisa sobrenatural acontecer. Uma coisa que não foi escrita por mão de homens, mas foi escrita pela mão do Criador, pela mão do poderoso Deus, escrita na caidura da parede. E a Bíblia diz que ele chamou os encantadores, ele chamou os sábios que estavam ali. Mas ali o tempo foi passando e ele ficou desesperado. E ele começou a falar, olha, o homem que me interpretar o que está escrito aqui vai ser o terceiro aqui no reino. Eu vou dar presente, eu vou dar ouro, eu vou dar riqueza, vai estar bem comigo aqui. Eu vou dar o que precisar, mas primeiro tem que interpretar ali. E a Bíblia diz que passa-se dias, passa-se horas, passa-se um tempo, e ninguém consegue interpretar nada. O rei estava embriagado, bêbado, angustiado, sem saber o que fazer. E diz a história que de repente entra agora no reino a antiga rainha, uma rainha antiga que viveu nos tempos de Nabucodonosor. A Bíblia vem dizer que ela entra agora e ela contempla a aflição de Beltazar, contempla a aflição daquele rei, o rei preocupado, e agora ela fala, olha meu rei, fica em paz, fica tranquilo, fica sossegado, porque aqui em Babilônia tem um homem aí que veio lá de Jerusalém, dos cativos que vieram, lembra? Anos atrás. Pois bem, este homem aí, ele é um homem inteligente, ele é um homem que tem o Espírito de Deus, ele vai saber interpretar todos os sonhos, saber interpretar a escritura da parede. E tem um detalhe, tudo que aconteceu no tempo do seu pai,
Ele era um homem que interpretou o sonho do seu pai. E tudo que ele disse se cumpriu. Pois bem, ela contou a história, passou o currículo de Daniel. Daniel foi chamado. E de repente Daniel chega, parece que eu vejo a cena. Daniel chegando naquele lugar, vendo todo mundo bêbado. Um caindo do lado, outro caindo do outro. Alguns ainda ali, com lúcido daquilo que estava fazendo. E agora ele observa e vê a taça de Deus sendo usada, vê a bacia que foi trazido lá de Jerusalém sendo usada, e ele olha para a parede, ele olha para o rei. Estou aqui na sua frente, rei, pode falar. O que queres de mim? Daniel, eu tenho uma proposta para fazer para você, e a proposta é: se você me entregar a interpretação do que está escrito, simplesmente você vai ser um homem cheio de ouro, de riqueza. E detalhe, vai ser o terceiro no meu reino. Vou te colocar você para cima, lá em cima. Você vai chegar no ápice. Daniel olha para ele e fala: não quero os seus presentes. Porque quando você é espiritual, você não está preocupado com o material. Quando você é espiritual, você não tem interesse algum. Porque quando você é profeta de Deus, porque hoje o que mais tem a profeta é o seguinte, que entrega recado da parte de Deus e fala assim, ó, manda um pix. Está cheio de coisas assim na internet. Entrega para mim a revelação, interpreta para mim um sonho. Olha, vou te entregar um sonho, a revelação, mas tem um detalhe. Manda um pix para mim aí. Está cheio dessas coisas na internet hoje em dia. Está cheio. Olha, se você fazer tal coisa, mas você tem que dar tal coisa. Está cheio. Daniel não era interesseiro. Daniel era espiritual. E naquilo que ele era espiritual, ele diz, olha, não quero nada disso. Mas, porém, eu vou lhe entregar para você a interpretação. Mas antes disso, tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Antes dele falar a interpretação, ele já chama a atenção do rei. Ele fala, rei, você tirou os utensílios que é da casa de Deus e bebeu vinho neles, zombou de Deus, riu do Todo-Poderoso, e sabendo você que no tempo do seu pai se exaltou, e você sabe o que aconteceu com ele, e ele ficou 7 anos vivendo com os animais. Mesmo sabendo tudo isso, você vai lá e brinca com as coisas de Deus, pegando os utensílios da casa de Deus, para simplesmente farrear, tirar sarro e zombar de Deus. Ele chama a atenção daquele rei. Aquele rei fica mais com medo ainda, porque sabia que Daniel era um profeta, era um homem de Deus, escolhido por Deus sobre aquela nação. Porque quando Deus está falando, a gente treme na base. Quando alguém usado por Deus está falando algo da parte de Deus, seja para corrigir ou para exaltar a igreja, você sabe muito bem que é de Deus. Oh, mas coisa dura é quando Deus está corrigindo. Mas se Ele está corrigindo, é porque ama. Se Ele está falando, é porque quer o teu bem. Se Ele está dizendo as coisas para você, é porque quer o teu bem, não quer o teu mal. A Bíblia vem dizer que ele agora, ele olha para a escrita na parede e ele começa a falar agora a interpretação. Ele olha para o rei e fala, rei, a interpretação é essa, Mené, Mené, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo, Mané. Cortou Deus o teu reino e deu cabo dele, Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Pesado foste
na balança. Aí, irmão, aí doeu, viu? Aí é complicado. Você já pensou se Deus for colocar eu e você pesado na balança? E se achar alguma coisa em falta? Louvado seja Deus, nós estamos no tempo da graça. Porque se eu e você não tivermos tempo da graça, nós estamos perdidos. Ele foi colocado na balança e achado em falta. Ou seja, a vida estava totalmente errada diante de Deus. Pecando, fazendo atrocidade com as coisas de Deus, zombando. Até que Deus colocou a sua mão e disse: está dividido o teu reino. E Daniel falou para ele: hoje mesmo você vai morrer. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo aqui a mão de Deus poderosa. Eu vejo aqui o ensinamento de Deus para mim e para a sua vida. E com Deus a gente não deve se brincar. A gente pode brincar com o nosso colega, com o nosso amigo. Podemos brincar com o nosso vizinho. Podemos brincar com muita gente. Mas quando se brinca com Deus, a mão de Deus, ela é pesada. E quando a mão de Deus pesa sobre alguém, como eu já falei outras vezes, não tem oração de pastor, não tem oração de missionária, não tem oração de qualquer alguém que revela TRG ou chassi de carro que resolve o teu problema. É você e Deus. E quando a gente serve a Deus do nosso jeito, é fácil. A partir do momento que a gente serve a Deus do jeito dele, é difícil. Porque do jeito dele, dói. Tem que renunciar a essa matéria aqui, ó, chamada carne. E renunciar isso aqui é difícil. Todo dia você tem que matar um leão. Todo dia você tem que matar um urso. Todo dia uma prova, uma luta, uma guerra. E confesso para vocês, até a gente que pregadores, que somos pregadores, que canta, prega, faz a obra de Deus, até nós, tem dia que você não quer nem matar leão, mas é preciso. Tem dia que você não quer matar nem urso, mas é preciso. Tem dia que você não quer nem ir para a igreja, mas é preciso. Todo dia Deus vai lá e pega a gente, através da sua palavra, ou através do louvor. Ele está sempre corrigindo eu e você. Sabe por quê? Porque Ele quer o meu bem e o teu bem. A gente está vivendo um tempo, irmãos, que a gente não pode nem corrigir mais. Não pode. A gente está vivendo um tempo que você não pode mais nem pregar a palavra do jeito que ela deve ser. Não pode. Porque se pregar, as pessoas ficam revoltadas. Ficam iradas contra você. Sabe por quê? Porque está no pecado. E quando a gente está no pecado, a gente tem raiva do pastor. Tem raiva do pregador. Porque aquilo está aqui, ó, rebentando na nossa cabeça. E aquilo, sabe o que é? Indireta. O pastor conhece a minha vida. Foi direta para mim. Ou é você que não tem vida a contar? Ou é você que não anda com Deus da maneira que deve andar? Se a palavra de Deus está sendo pregada, se o evangelho de Deus está sendo pregado e a gente está cometendo os mesmos erros, é porque alguém precisa se posicionar e não ficar mais ficando em falta diante de Deus. Se Deus fosse colocar eu e você na balança aqui hoje, estaria em falta ou estaria no peso ideal? Se Deus fosse colocar eu e você na balança, olhasse para dentro do nosso coração e dissesse: o coração está limpo ou o coração está sujo?
Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida com Deus? Será que você está pronto para o arrebatamento da igreja? Será que eu estou? Será que nós estamos prontos para viver um verdadeiro evangelho? Porque a moda é tudo os coach. Tudo que a gente precisa está lá na internet. Hoje eu quero ouvir uma palavra de conforto para o meu coração. Está ali. Hoje eu quero ouvir uma palavra agora que alegra o meu ego. Está ali. Eis que Deus falou para mim dar uma casa. Glória. Eis que Deus falou para mim dar um carro. Glória. Mas quando Deus fala para mim colocar na posição, não, é do diabo. Isso é coisa do capeta. O pastor está endemoniado. Não, o pastor pegou pesado. Não gostei da palavra. Não vou mais na igreja. Sabe por quê? Tem gente que age dessa forma. Não aceitou Jesus ainda. Mas eu desci as águas, eu batizei. Você não aceitou Jesus ainda. Você não entendeu o que é evangelho de Cristo. Você não entendeu. Estamos vivendo um tempo tão difícil, porque se Deus fosse colocar eu e você na balança, nós estávamos perdidos. Nenhum de nós subiríamos. Mas louvado seja Deus pela graça. Foi pela graça, foi pela misericórdia de Deus. Se eu e você estamos aqui, foi pela graça. Foi pela compaixão de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário e disse: eu estou vendo na minha filha, no meu filho lá em Nadir, vou dar uma chance para ele, porque eu tenho uma obra para fazer na vida dele e dela. Foi a graça de Deus que te achou, foi a graça de Deus que encontrou você. Você não era nada, eu não era nada, mas Deus olhou e disse: é você que eu quero. Você já observou, irmão, que Deus só gosta de gente que não presta? Observe isso. Glória a Deus. É, não é, varão? Varão tem o que estava perdido aqui, ó. Fez um voto com Deus. Eu não prestava. Ou você é muito santo demais. Eu não valia nada. Mas Deus disse: vou chamar ele. Vou escolher ela, vou escolher ele. Glória a Deus. Alguém diz: vou chamar aquela prostituta, aquele prostituto, vou chamar aquele drogado, vou dar um banho, vou colocar no meu altar para fazer a minha obra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus chamou você hoje aqui. A graça de Deus alcançou você hoje aqui. É a graça. Estamos aqui por causa da graça. Pesados fosse na balança e achada em falta. Eu pergunto para você: como é que está o teu altar diante de Deus? O ano está acabando mais uma vez. E quantas almas você ganhou? O que você fez em prol da obra de Deus? O que você tem feito? O que você poderia fazer e hoje você não faz? Sabe por quê? Porque você decidiu que a sua vida é a sua vida, ninguém manda em você. Paulo disse um dia, Paulo ainda preso disse: o viver para mim é Cristo. O morrer é o quê? O morrer é o quê? O viver para mim é Cristo. Essas palavras a gente gosta de falar, né? Tão bonitas. Viver para mim é Cristo, aleluia. Mas o morrer é lucro. São as palavras. Você tem vivido para Cristo? Palavras bonitas, né? Eu tenho vivido para Cristo. O que é viver para Cristo? Viver para Cristo é deixar a sua vontade, o seu querer. Cheguei na igreja aqui hoje, que vontade de voltar. Cheguei na igreja aqui hoje, que vontade de fazer igual muita gente. Ficar em casa, curtir a vida. E não se preocupar com nada. Não tem preocupação. Aí logo Deus confortou meu coração e disse: você está aqui para fazer uma missão. Você tem uma missão nessa terra. Deus manda dizer para alguém aqui hoje: você está aqui para fazer missão. Glória a Deus.
propósito seu aqui na terra, entenda, é fazer missão. Não é viver a sua vida, deixa eu curtir, deixa eu passear, deixa eu fazer o que eu quero. Não é isso. É bom, precisa. Mas Deus chamou você para fazer a obra, fazer missão. Quantas almas estão perdidas? E nós sabemos fazer o bem, e nós não faz. Hoje eu peguei 2 moças pelo aplicativo. As moças caíram de bêbada com a roupa curtíssima. Como sempre, eu fico ouvindo meus louvores. E elas contando história da festa, da balada e tal, e dando risada. E eu ouvindo meus louvores. Quando chegou na metade do caminho, peguei um folheto. Vamos aqui um folhetinho da palavra de Deus para o coração de vocês. Quando eu entreguei para outra moça, ai meu Deus, eu estou desviada. Aí a voz indagou, segurou para não chorar do lado da amiga. Não era para ficar aqui, ela falou desse jeito. Não era para ficar aqui. Aí eu falei, não era mesmo. Era para você estar na escola dominical agora. Era para você estar agora no meio da mocidade. Mas onde você está? Aonde? Ela se segurou, desceu do carro com o folheto na mão. E eu falei, vai para a igreja. Nós estamos aqui para fazer missão. Independente se alguém vai gostar ou se não vai. Independente se vai ficar com mágoa de você ou não. Independente se a palavra vai afrontar ou não. Leve a palavra. Eu fiquei morrendo de dó. Como o diabo tem enganado várias pessoas. Como o diabo tem enganado vários jovens. Eu fiquei morrendo de dó daquelas moças. Moça que fazia parte da mocidade, que estava na igreja, louvando, adorando a Deus, e simplesmente vivendo a vida. Ai, deixa eu viver a vida, isso que é vida, ai, isso que é vida, isso que é vida. No outro dia, só o bagaço, sendo usada, instrumento na mão do diabo, para destruir família, para causar destruição, às vezes em lares, por causa de prostituição, ou vice-versa, outro tipo de coisa. A gente está vivendo um tempo, meu querido e amado irmão, que se você não ficar firmado, você começa a olhar para essas coisas, vendo um monte de gente saindo da igreja, desviando, saindo da presença. Se você não estiver ligado em Deus, até você sai. Igual Elias disse uma vez, quando estava em depressão, e falou, Deus, não aguento mais não. Eu estou sozinho nessa. Os profetas do Senhor foram mortos. E muitos desviaram do teu caminho. Eu estou só. Entrou na caverna e disse, Deus, tira a minha vida que eu cansei de viver. Deus manda dizer para alguém que hoje, sai da caverna. A vida não é tua, a vida pertence a Deus. Você vai viver porque Deus tem um propósito de salvação e Ele quer usar você como instrumento de Deus nessa terra para ganhar muita gente. Aleluia. Outro dia eu peguei um rapaz e a gente começou a falar de Deus e ele falou, eu comecei a ir para a igreja. Glória a Deus. Eu comecei a ir para a igreja, ele dizia. Eu sofri uma depressão que eu tentei tirar minha vida por várias vezes. Ele dizia isso para mim. E eu comecei a orar. E Deus começou a libertar meu coração. Aí eu disse para ele, olha, usa o testemunho da sua vida para resgatar aqui outros que estão em depressão. Às vezes o que acontece na sua vida, na minha vida, não é por acaso. É para ajudar alguém que precisa.
Lembra o que Deus fazia com os profetas? Deus fazia os profetas viver na pele. Lembra o que aconteceu com Oséias? Deus fez Oséias viver na pele, para servir de testemunho. Deus permitiu que a sua esposa o traísse, e ele foi lá, resgatou ela, comprou ela, uma, comprou duas, e depois que ele aprendeu isso, Deus disse: agora prega a minha palavra. Conta o que sua esposa disse, que sua esposa fez com você, e vai e fala que tudo isso que você passou é Israel que está praticando contra mim. Tem glória a Deus, hein? Então entenda o mistério de Deus. Não murmure, não reclame, não questione. Se a luta está batendo na sua porta, use essa luta para testemunhar e dizer: olha, eu estava lá no buraco, mas o Senhor me colocou de pé novamente. Oh, aleluia! É a mesma coisa do irmão ali, aleluia! É a mesma coisa do varão ali. Estava lá na sarjeta e Deus foi lá e disse: vou dar uma chance, vou dar uma oportunidade. Ele fez um papel: fala comigo, Deus, manda alguém aqui. Deus mandou uma, mandou duas, mandou três, mandou quatro. Deus já mandou várias pessoas para falar com você. E até agora, por que você não toma atitude? Por que você não age? Deus usou uma, usou duas, usou três. Está esperando o quê? O anjo agora vindo com as asas voando, batendo, dizendo: eis que eu estou aqui para te dizer. O que você espera? Deus tem os seus profetas aqui na terra para ser usado. A história vem a contar que ele, naquele mesmo dia, brincando com as coisas de Deus, ele desceu à sepultura. E quem permaneceu ainda de pé? O profeta. Não brinque com as coisas de Deus. Está mais do que na hora de você sair de cima do muro. Está mais do que na hora de você tomar uma decisão. Está mais do que na hora de você tomar uma atitude. E atitude é para mudar, para melhor e não para pior. Enquanto nós estiver fugindo daquilo que Deus preparou para nós, nós vamos ficar dando voltas. Igual Israel. 1.500 quilômetros, se não me engano. 1.500 ou 1.700, se não me engano, para chegar na terra prometida. Quanto tempo durou? 40 anos. A bênção estava logo ali. Mas a reclamação e a murmuração era muito grande. Água na rocha. Cordonizes caindo do céu. Carne. Pão caindo do céu. E mesmo assim estavam muitos insatisfeitos. Aí Deus disse: pelo jeito aí, é só Josué e Caleb. Sabe aqueles milhares de pessoas? Mais de 1 milhão de pessoas, se não me engano. Muito mais. Só 2 entrou. Nem Moisés entrou. Moisés viu de longe. O povo que não entrou foi o povo que estava atrás dos bezerros. Você conhece a história? Só para te lembrar. Moisés foi lá e fez os 10 mandamentos. 40 dias no monte. E Deus falando: não matarás, não roubarás, não dirá falso testemunho, não adulterarás. Os 10 mandamentos. Deus ordenando fazer os 10 mandamentos. Aí alguém chega no sucessor de Moisés, Arão, sacerdote. Arão, Moisés está demorando. Alguma coisa aconteceu. Vamos fazer aqui um bezerro para que vai diante de nós. Arão na hora trouxou. Na hora fez o bezerro.
Depois que fez o dizimo, uma festa. Alegria, vamos beber, vamos farrear. Esse aqui foi o Deus que tirou você do Egito, Israel. Esse aqui foi o Deus. Irmão, o que tem de gente virando apóstata, apostasia tomou conta demais. Deus vai lá e entrega uma bênção. Deus vai lá e entrega um milagre. Quem entregou isso para você? Esse milagre aqui foi meu guia que me entregou. E esse aqui foi minha guia que me entregou. É mesmo? Não, foi Ciclano que me entregou. Foi. Eu achei que foi Deus que me entregou. Pessoas que teve experiência com Deus, viveu com Deus, andou com Deus, recebeu o que é de Deus, e por fim viu as coisas dizendo, não foi Deus não foi Deus que me deu não. A Bíblia diz que eles não entraram, só Caleb e Josué entrou. Ou a gente se posiciona e anda na presença de Deus com fidelidade, ou nenhum de nós vamos ouvir o som da última trombeta. Irmãos, o dia está passando muito rápido. A Terra está girando, os cientistas já falaram isso. Mas a Bíblia já dizia. O Terra está girando e as pessoas só ficam aqui, ó, festa, baile, funk, e pai, e pintar e bordar e tal. Não. Diante de Deus, eu fico com dó. Cegueira espiritual, não consegue enxergar. O mundo espiritual está atacando e ele está se alegrando, gostando. Esquece que isso aqui é matéria. Esquece que a qualquer momento pode cair. E nesse cair, será que está pronto para ser salvo? Para onde vai? Céu ou inferno? Até nós que estamos na presença, vindo para a igreja, se nós não tivermos dando certo com Deus, caminhando na presença com fidelidade com Deus, até alguém vai dizer, você não era crente, você ficou por quê? Foi pesado na balança e achado em falta. Não espera Deus colocar você na balança. Não espere Deus colocar o prumo. Porque se Ele colocar o prumo e tiver algo faltando, Ele vai ter que consertar. Quem é pedreiro sabe disso. Se a parede estiver fora do prumo, se alguma coisa estiver errado, às vezes ou vai ter que quebrar para fazer de novo. Às vezes na vida de alguns crentes é preciso Deus nos fazer como um vaso do oleiro. O vaso se quebrou na mão do oleiro. E Deus fez outro vaso conforme Ele querer. Quando Deus está quebrando alguém, está tratando com alguém, é Deus dizendo, estou moldando para fazer ou para ficar do meu jeito. Então todas as vezes que Deus estiver moldando alguém, entenda, é que Deus quer que molde. De dentro para fora. Guarde essa palavra no seu coração, gente. Se afirma na presença de Deus. Anda certo com Deus. Não fica colocado, não fica esperando expectativa de coisas deste mundo. Sirva a Deus com fidelidade. Tenha compromisso com a casa de Deus. Tenha compromisso com a obra de Deus. Para de arranjar desculpa para tudo, história para tudo. É hora de você se afirmar e ter compromisso com a obra. É hora. É hora. Amém? Que Deus abençoe. E as palmas glorificam ao Senhor.